Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de setembro de 2022, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro critica tanto as pesquisas e agora surpreende o país a informação de que ele gastou 6 vezes mais com pesquisas eleitorais do que os principais adversários todos somados. O presidente declarou ter gasto 1,7 milhão de reais com o serviço de pesquisas. Ciro aparece em segundo lugar, enquanto Lula e Tebet não acusaram esse tipo de despesa. Alguns números sobre as despesas já declaradas pelos principais candidatos à presidência da República no site do TSE, é possível verificar o tipo de despesa feita, o que inclui gastos com pesquisas ou testes eleitorais que podem guiar as campanhas da turma, as campanhas de forma a alcançar o eleitor. Pois Jair Bolsonaro é, com alguma folga, quem mais gasta com esse tipo de serviço. O Bolsonaro pagou 1,7 milhão de reais a cota pesquisas de mercado e de opinião pública atrás desses relatórios. O valor é 6 vezes maior que a soma do que foi gasto pelos principais adversários. Em segundo lugar, aparece Ciro Gomes. Foram 3 ordens de pagamento a 3 empresas diferentes que somadas dão 207.450. Já Felipe Dávila, do Partido Novo, declarou ter gasto 50 mil reais para ter informações sobre eleitores. Enquanto isso, Lula não declarou até o momento se a sua campanha gastou algum recurso com esse tipo de serviço. Isso apesar de Lula ter tido a maior despesa geral até agora, desembolsando quase 40 milhões. Com outros assuntos, com outras coisas. Simone Tebet não declarou também esse tipo de contratação, assim como Soraya Tronic, do União Brasil. E a aposta da campanha de Bolsonaro sobre o Datafolha de hoje. Bolsonaro e equipe estão debruçados em reuniões sobre quais serão os números do Datafolha. E o Bolsonaro, só para resumir o assunto, ele acredita que o Lula vai ter uma diminuição da vantagem dele de 13% para 10% por causa do 7 de setembro. E em 72 horas, pesquisas em São Paulo apontam diferença gritante de resultados entre Lula e Bolsonaro. Levantamentos dos institutos IPEC e Quest em São Paulo apontam divergências significativas nas intenções de voto de Bolsonaro e Lula. A menos de um mês para o primeiro turno das eleições, pesquisas de intenção de voto para presidente da República são publicadas diariamente. Nesta semana, 2 resultados divulgados com menos de 72 horas de diferença chamaram atenção por divergências significativas nos números dos 2 candidatos na liderança da disputa pelo Planalto. O Instituto IPEC ex-Ibope, com eleitores de São Paulo, fez uma pesquisa divulgada na segunda-feira que apontou Lula com uma vantagem de 16 pontos percentuais sobre Bolsonaro no primeiro turno, 44% do Lula contra 28% de Bolsonaro. Na quarta-feira, pesquisa da Genial Quest, também em São Paulo, mostrou o candidato à reeleição e o petista em empate técnico com 37 para Lula e 36 para Bolsonaro, respectivamente. Os 2 resultados fazem parte do cenário estimulado, em que o entrevistador apresenta uma lista de candidatos ao eleitor. Na IPEC, a diferença entre os rivais era de 16 pontos. Na Genial Quest, de apenas 1 ponto. Além de utilizarem metodologia semelhante, com entrevistas presenciais, os 2 institutos foram a campo em período quase igual. O IPEC realizou
a sondagem de 3 a 5 de setembro. O Genial Quest de 2 a 5 de setembro, ou seja, ambos foram às ruas antes dos atos realizados por apoiadores de Bolsonaro no 7 de setembro. A diferença nos números dos candidatos em espectros opostos do cenário eleitoral despertou atenção nas redes sociais e serve como combustível para questionamentos de grupos que têm como objetivo descredibilizar e questionar a eficácia desse tipo de levantamento. O diretor da Quest, Felipe Nunes, justificou o empate técnico entre Lula e Bolsonaro a partir do desempenho positivo que o presidente tem em públicos que, na pesquisa nacional, o rejeitam. Por exemplo, o titular do Planalto viu sua imagem melhorar entre o público feminino e aparece pela primeira vez empatado tecnicamente com Lula, 36 a 33. Bolsonaro também conseguiu melhorar entre os católicos, continua crescendo no público evangélico e aparece com 51% das intenções de voto nesse segmento do eleitorado, diz Nunes. Ao Metrópolis, o Instituto de Pesquisa Quest enviou uma declaração sobre a metodologia utilizada nas pesquisas. No documento, a empresa frisa que diferentes institutos têm diferentes metodologias. Cada uma das maneiras de coleta tem vantagens e desvantagens. Procurada pela reportagem, o IPEC informou, por meio de nota, que isso ocorre em função da metodologia aplicada, do período de campo e também do questionário adotado. A campanha de Bolsonaro filmou o 7 de setembro como se fosse ato eleitoral. O presidente vai usar as imagens do feriado em sua propaganda na TV, diz a Veja. A campanha de Bolsonaro não economizou na estrutura para documentar o comício presidencial na Esplanada durante o 7 de setembro. Com o aval do GSI, que montou o esquema de segurança na Esplanada, equipes da campanha bolsonarista filmaram a festa do alto dos prédios e até utilizaram 2 drones para registrar sobrevoos no evento e, evidentemente, tentará a campanha de Bolsonaro utilizar isso no horário eleitoral, apesar de que a oposição já entrou com ações pedindo que seja proibida a utilização do 7 de setembro com fins eleitorais. E o irmão de Michele Bolsonaro foi intimado por cometer assédio na Caixa, onde ele é empregado. O escândalo no banco foi revelado em reportagens publicadas em junho por essa coluna do portal Metrópolis. Eduardo Torres, irmão de Michele Bolsonaro, prestou depoimento na investigação aberta pelo Ministério Público Federal para apurar os casos de assédio sexual e moral contra funcionárias da Caixa Econômica Federal. E a campanha de Bolsonaro quer surfar na onda para empatar com Lula, mas a campanha de Bolsonaro quer surfar na onda criada pelo grande volume de apoiadores nas ruas no 7 de setembro para tentar empatar com Lula nas próximas pesquisas. O comitê quer explorar ao máximo as imagens nos programas eleitorais para criar um clima de virada do presidente. E os precedentes do TSE que podem complicar Bolsonaro no caso do 7 de setembro. Hoje, advogado do presidente votou para caçar um candidato à reeleição. Hoje, advogado do presidente já votou para caçar um candidato à reeleição em Minas por abuso de poder político e econômico. As ações das campanhas de Lula, Ciro e Soraya Tronic para investigar os comícios de Bolsonaro camuflou de atos comemorativos de 7 de setembro podem até não ter nenhum resultado prático. Os adversários do presidente querem caçar seu registro e do vice Braga Neto e declará-los inelegíveis por 8 anos. E aliados do Bolsonaro enfrentam resistência feminina nos estados. Proporção de homens que apoiam o nome bolsonarista supera a de mulheres que fazem essa escolha em 23 estados e no Distrito Federal, segundo dados do IPEC. E pesquisa IPEC, o Globo diz que só 10% dos entrevistados consideram a pandemia a maior responsável pela pobreza no Brasil.
O governo federal e administrações passadas são mais citados como culpados pela situação de vulnerabilidade social e, evidentemente, que não pode se debitar essa situação à pandemia, porque a pandemia já acabou faz tempo, outros países já se recuperaram e o Brasil é que continua afundado devido, principalmente, ao fato de que o subemprego foi instalado no país. E fiscais do TRE do Rio de Janeiro veem indícios de propaganda irregular no 7 de setembro em Copacabana. Fiscais do TRE do Rio de Janeiro que compareceram à cerimônia do bicentenário da independência nesse 7 de setembro identificaram indícios de propaganda irregular durante o ato em Copacabana. Um relatório com imagens do evento, em tese cívico-militar, será enviado ao Ministério Público Eleitoral. Caberá à Procuradoria decidir se vai ajuizar alguma ação. E, por fim, no 7 de setembro, a oposição vence o Bolsonaro nas redes com críticas por uso eleitoral dos atos e misoginia de Bolsonaro. Levantamento mostra disputa equilibrada na internet, mas com vantagem numérica para os críticos de Bolsonaro. Quem rejeita as ações de Bolsonaro no 7 de setembro são 53% e quem apoia são 45%. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.